Olá pessoal, eu também gostaria de compartilhar essa ideia aqui que me chamou a atenção de que está lá em Mateus 10, verso 30, de que quando esse contexto era que o Messias estava delegando autoridade aos 12, tá? E hoje a gente sabe que, veja, ele estava delegando a autoridade aos 12, ele estava transmitindo, né, a autoridade dele aos 12. E a gente sabe que os 12, por toda a simbologia que eles representam, cada um representando as tribos de Israel, né, a gente tem que, hoje no nosso tempo, a totalidade dos selados de Israel seriam 144 mil, que seriam os 12 mil de 12, ou seja, eles frutificaram, essa seria uma frutificação de segunda instância dos 12 lá de trás, tá? E hoje a gente tem 12 mil de 12, né? Então veja que multiplicou e frutificou na casa das miríades, né? Das milhares. E exatamente nesse contexto, ele estava orientando os 12 a que não temessem, né? Não temessem aqueles que podem apenas prejudicar eles fisicamente, né? Mas temessem apenas ao Criador, né? E que no entanto, os passarinhos, que valem muito menos que a gente, né? Eles até podem ser abatidos, mas nenhum deles cai em terra se não for com a permissão do Altíssimo, né? E no entanto, a gente vale muito mais que os passarinhos. Então, para que a gente não temesse, que até mesmo os nossos cabelos estavam todos contados, né? A gente resgatando a ideia hebraica, que aqui visualmente dá pra gente ter uma noção, né? Quando a gente vê um campo de cevada, né? A seorá, tá? A cevada no campo. Quando a gente olha essa plantação, a gente tem uma ideia muito forte sobre os pelos do nosso corpo, tá? Principalmente por essa figura que a gente já tem uma boa noção, ó, que os pelos dela se assemelham exatamente a seorá, ou seja, eles tinham essa ideia da seorá como se a cevada fosse os pelos, né, os cabelinhos do corpo da terra, tá? Como de fato, quando ela ficava dourada no campo, né, ou seja, com a proximidade da colheita, da ceifa, né, que é assegurada pela chuva serôdia, né, que a gente já tem conversado, ela realmente fica com esse aspecto aqui dos pelos no nosso corpo. Por isso essa ideia hebraica que eles tinham e esse termo aqui, seorá, tá? Mas os pelos, esse termo não era usado apenas para pelo, para pelugem, mas também para cabelos, né? Porque o cabelo são os pelos que nascem na cabeça, né? A ideia aqui é a mesma, tá? A raiz é a mesma. Mas por que aqui que eu estou tratando de cabelos, né? Porque os cabelos são a seorá que nascem na cabeça da mulher. Do homem também, mas aqui é a figura da mulher, que é a figura nossa, feminina da imagem da criatura, né? E aí eu vou precisar que vocês resgatem lá a ideia do cabelo da mulher e o uso do véu, né? Que nas cartas aos Coríntios lá, que com aquela ideia que, com aquele espírito, né? Aquele entendimento de que o homem é o cabeça da mulher, tá? O homem, a imagem do Messias, ele é o cabeça da humanidade, né? Da tenda, da igreja, tanto que se fez uma só carne com ele, né? Com ela. E que é a figura do casamento, né? Das bodas. Então, o que são os cabelos? Os cabelos são a seorá que tem raiz na cabeça, o Messias, né? É daqui que a gente desprende aquela ideia de que a mulher tinha que usar o véu para proteger isso por um propósito específico, badal, né? E também a ideia de que o homem não poderia passar navalha sobre ela, né? O homem consagrado ao Altíssimo não poderia, como Nazireu, por exemplo, não poderia passar navalha nem sobre os cabelos e nem sobre as barbas. O que é a barba? A barba são os outros pelos que nascem também na cabeça, né? Mas no caso na parte inferior aqui. Aí a gente teria que resgatar a ideia da barba de Arão, da comunhão entre os quando o óleo desce, né? E depois se reunifica na cabeça, na barba, a barba de Arão. Os salmos usados por Davi, o que isso significa? Que é a reunião das duas casas, né, casas de Judá e Efraim, né?
isso eu também gostaria de trazer no momento mais oportuno, tá? Que isso tudo também são figuras, tá? Aquele salmo que ele usou, a questão da barba de Arão, do fato do sacerdote não poder passar navalha em sua barba e o que ela representa, tudo isso tem significados também espirituais e proféticos que à medida conforme vai passando o tempo, eu gostaria de trazer, se o Criador permitir, né? Então veja que essa ideia aqui, dessas duas figuras, elas estão intimamente ligadas, tá? E então, se os cabelos são um pelo que nasce na nossa cabeça, assim como a Seorá, né? A gente tem uma ideia da cevada como cabelos loiros, principalmente, né? Loiros porque no sentido de que é a cor, o aspecto que a cevada adquire, ou seja, ela se reveste de ouro exatamente na ocasião da colheita, tá? Mas aí a gente tem um dado, esse dado que eu trouxe um recorte de uma pesquisa apenas superficial, mas vocês podem pesquisar e se aprofundar para vocês aferirem também esse dado aqui, de que o número médio de cabelos na cabeça de um ser humano, lembrando que a cabeça de um ser humano foi criada pelo Messias, por ele todas as coisas foram criadas, tá? O número de cabelos na cabeça de um ser humano adulto é de 100 mil a 150 mil, geralmente esse range aí, essa faixa, tá? Não há métodos, vamos dizer assim, de uma medida exata, tá? Nem mesmo a ciência humana hoje, isso aqui são tudo estimativas feitas por centímetros quadrados, né, de couro cabeludo, tá? Não há maneira, na verdade, de contar fio a fio, tá? A ciência do homem não conseguiu chegar e determinar a contagem fio a fio. Então, portanto, veja que a contagem fio a fio de todos os cabelos de nossa cabeça, ela está reservada com exclusividade ao Criador, conforme o Messias disse em Mateus 10:30, tá? Mas esse número ele pode variar de acordo com vários fatores, né? Como a cor do cabelo, ou seja, o cabelo ruivo, moreno, loiro, ele tem ordens de grandeza diferentes, mas sempre dentro desse range aqui, tá? Mais ou menos dentro dessa faixa. Sendo as pessoas loiras, como a cevada, as que têm mais fios, e as ruivas as que menos têm. Entre os fatores que influenciam essa quantidade está a cor, conforme foi dito aqui, né? Nessa ideia de que as loiras têm mais e as ruivas têm menos, tá? As loiras, elas tendem a ter mais fios, ou seja, dentro daquele range, tá? Esse range que é um range aproximado, porque aqui embaixo já está dizendo que as ruivas têm um menor número, cerca de 90 mil, e aqui em cima o range estava dizendo que é de 100 a 150. Bom, esse é um range aproximado. Vou repetir, né? Na verdade, a ciência não existe como a gente, na nossa realidade humana, como contar o número de cabelos de uma pessoa. Esses são apenas fatores aproximados, são ordens de grandezas estimadas, fazendo cálculo às vezes por estimativa de número de fios por centímetros quadrados do couro cabeludo de uma cabeça, e depois aí calcula lá uma área aproximada do couro cabeludo em centímetros quadrados e faz a multiplicação para chegar a uma estimativa de quantos fios de cabelo estariam na cabeça. É apenas uma estimativa e, portanto, elas não são exatas, tá? Esse grau de exatidão, vou repetir, ele pertence apenas ao Criador. É só o Criador que sabe o grau de exatidão, tá? Só que aqui o que chamou a atenção minha é o seguinte: loiras, né? Ou seja, pessoas com cabelo loiro, né? Como a cevada no campo, a Seorá, elas estão então no limite superior, vamos dizer assim, dessa faixa, desse range, né? E a faixa diz que é aproximadamente 150 mil seria o número máximo, vamos dizer assim, né? O número superior dessa faixa aqui, tá? Se o cabelo loiro ele está no limite superior, próximo do limite superior dessa faixa, qual é agora eu preciso que vocês me acompanhem aqui, as pessoas que estão no caminho e que já têm estudado as coisas do Criador, tá?
qual é a quantidade então estimada que vocês percebem próxima a 150 mil, um pouquinho inferior a ela, porque 150 mil seria o limite, né, aproximado, do cabelo loiro, né, por essa ordem de grandeza aqui que hoje é estimada pela ciência humana, tá? Qual é a ordem por essa ordem de grandeza, qual a quantidade que vocês acham aproximado de cabelos loiros, de seorá, de cevada, que existem como testemunho do nosso próprio corpo humano, que foi criado pelo Messias? Qual que vocês acham que é? Pois olha, a partir dessas ideias aqui, que é uma ideia ainda embaçada, pouco nítida, porque o ser humano ele não tem condições de ter essa quantia, essa contagem definida, né? Mas pelo entendimento eu tenho muita confiança, tá? Uma confiança muito grande, uma emuná muito grande, de que os cabelos loiros são em torno de 144 mil fios. Nenhum homem vai me convencer do contrário. Quando ele estava, então, o Messias, nosso Salvador, estava delegando a autoridade aos 12, tá? Aos 12, e hoje são 12 mil de 12, tá? Ele disse que os nossos cabelos estão todos contados. E hoje eu estou entendendo que sim, estão. Eles são em número de 144 mil. Os cabelos, a seorá, a cevada no campo, as primícias, que tem raiz na cabeça da mulher, que é o homem. Nós somos a mulher e o nosso cabeça é quem? O Messias, a imagem do homem. 144 mil que tem raiz nele. A partir de agora vai ser muito difícil qualquer ideologia humana remover essa perspectiva do meu entendimento, tá? Eu acho que era disso que ele estava se referindo. Os nossos cabelos estão todos contados. Sim, estão. E são 144 mil. Aí vocês entendam como puderem.